Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes com os corações dos vossos fiéis a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova. Da minha parte, sou o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, e quero fazer este caminho convosco, percorrendo o IUCAT, ou mesmo dizer, o Catecismo da Igreja Católica, neste programa A Luz da Fé. Não podemos esquecer a riqueza da nossa fé, que está naturalmente expressa nestes documentos, Sagrada Escritura, Catecismo, tradição da Igreja, e que hoje está muito acessível nos diversos meios, nestes livros, a que chamamos a coleção IUCAT. Podereis adquiri-los na livraria Canção Nova, nesse número de telefone que está a passar em rodapé, ou também na livraria online, muito acessível, e assim, por que não, termos também uma forma de presentearmos os nossos familiares e amigos com estes conteúdos, com estes livros acessíveis, muito atrativos e que nos podem permitir um contacto com a nossa própria fé, sabendo que uma das formas de chegarmos à fé é pela pregação, mas também a leitura de livros. Não podemos esquecer, por exemplo, como é que Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, encontrou a sua fé. Foi a partir da leitura orante da Sagrada Escritura e também da vida dos santos. Portanto, a leitura das verdades de fé também nos pode ajudar exatamente não só a convertermos mais, isto é, a sintonizarmos mais com Deus na nossa própria vida do dia-a-dia, mas também a aprofundarmos a nossa própria fé, porque a conversão não é só daqueles que naturalmente cometem muitos erros e passam a cometer menos, mas é também de quem naturalmente se deve saber situar perante Deus. E para isso, já que o Senhor Deus se deu a conhecer, se revelou, não é? A palavra revelar significa dar-se a conhecer, então cabe-nos a nós deixarmos instruir por Deus. É também um dever dos cristãos, não é? Daí a necessidade da catequese. A catequese familiar, porque a catequese foi sempre no seio da família, a catequese comunitária, na comunidade cristã, mas também a catequese que a Igreja nos oferece. Por exemplo, o próprio Papa Francisco, bem como os seus antecessores, Bento XVI, João Paulo II, fazem-nos todas as semanas uma catequese, não é? Sobre um determinado tema, onde nós podemos, de facto, ter também acesso aos conteúdos principais da fé e à sua explicação com muita clareza, feita pelo próprio magistério da Igreja, digamos, o Papa, que é naturalmente a figura mais importante neste sentido de que nos ensina, que nos orienta, porque foi o próprio Jesus quem quis deixar na Terra essa referência máxima da Igreja, que é naturalmente o servo dos servos. Como sabemos, o Papa intitula sempre assim. Mas é que ele também tem a missão de nos ensinar, de nos confirmar na fé. Então, queremos aprofundar a partir dos materiais que já temos entre mãos, e por isso é que eles estão acessíveis para que, numa leitura familiar, pessoal, possamos, de facto, conhecer melhor as verdades da nossa fé, sabendo que só depois de conhecer é que podemos também testemunhar. Portanto, ninguém testemunha, ninguém dá a conhecer aquilo que não conhece. E a fé não é uma coisa tão simples, é importante percebermos os diversos conteúdos, a razão de ser desta realidade, para percebermos também depois a nossa própria vida. E percebermos que, e no caso concreto, como estamos a falar de Jesus, o que se passou com Jesus passa-se connosco. E isto é importante percebermos para
também nos identificarmos mais com Ele. Não, temos que ter presente esta realidade. Jesus identificou-se connosco, fez-se um de nós, para nós também nos podermos identificar com Ele. Se no programa anterior falámos da sua vida oculta, do seu batismo, das tentações, hoje iremos falar do reino de Deus. É uma expressão muito cara no Evangelho de São Mateus, as grandes parábolas sobre o reino de Deus, não é? Mas o que é que isto quererá significar? Quando Jesus nos fala do reino de Deus, promete o reino de Deus a cada um de nós e, no fundo, a quem é que Ele promete, não é? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, o reino de Deus é exatamente essa meta que nós temos de alcançar. Chegar ao coração de Deus, chegar ao conhecimento da verdade de Deus, não é? O reino de Deus começa com aqueles que se deixam transformar pelo amor de Deus. Segundo a experiência de Jesus, isso acontece sobretudo com os pobres e os pequenos. Ou seja, no fundo, o reino de Deus não é uma estrutura, naturalmente, não é? Mas sim a presença de Deus em cada pessoa. E para isso, e por isso é que Jesus, logo no princípio do Evangelho de São Mateus, no chamado Sermão da Montanha, no capítulo 5, apresenta as bem-aventuranças, que são o oposto da vida que o mundo nos apresenta, onde fala da pobreza no sentido de deixar-se naturalmente encontrar por Deus. O pobre é aquele que depende dos outros, que estende a mão, não é? Ser pobre de espírito é exatamente aquele que depende de Deus, que quer deixar-se abandonar por Deus. E reparem, o sentido da palavra pobreza não é ser miserável, mas é naturalmente de saber depender saber que não sou autónomo, mas preciso de Deus. Então deixar-me transformar por Deus. É muito importante esta presença e por isso é que só os pobres, só os humildes é que se deixarão encontrar mais rapidamente por Deus. E por isso é que a história da Igreja está cheia de exemplos de santos, dos mais simples, não é? A quem Deus manifestou grandes maravilhas, grandes realidades. Porquê? Porque deixaram-se abandonar, confiaram plenamente no Senhor Deus. Então, a presença do reino de Deus é exatamente isso, é deixar que Deus tenha lugar na minha própria vida. Deixar que Deus comande a minha vida. Aliás, já vimos numa outra passagem, Jesus é o Senhor da minha vida, não é? Isto é aquele que orienta a minha vida, é o senhorio, é aquele de quem eu dependo, de quem eu quero deixar-me orientar por Ele. Então, procurar ter consciência de que quando procuro Jesus, estou a procurar a verdade, estou a procurar o conhecimento na plenitude total, mas estou também a perceber que Deus tem lugar neste mundo mais e mais, quanto mais houver pessoas que se deixem também tocar por Ele e transformar por Ele. Ou seja, quantos mais homens e mulheres neste mundo concreto tiverem Deus como centro da sua vida e Senhor da sua vida, mais a realidade divina tem presença neste mundo concreto. Portanto, Deus não se impõe, como sabemos, Deus propõe sempre, Deus aceita livremente o nosso não e o nosso sim, e por isso é que temos exemplos no Evangelho de quem diz sim ao Pai e depois não vai, de quem diz não e depois até vai trabalhar na vinha, e nós somos esses filhos que nem sempre dizemos sim, mas depois nos arrependemos e vamos, e porventura também dizemos sim e nem sempre vamos. Mas é importante ter consciência de que o reino de Deus é para todos. Não é para A, nem para B, nem para C, é exclusivo, mas para todos, sem exceção. Agora, o que é importante é que eu me deixe naturalmente trabalhar por Deus, deixe que haja essa humildade suficiente para Deus ter lugar na minha vida, e isso naturalmente implica sempre essa intimidade com Ele. Nunca esquecermos o verbo conhecer na Sagrada Escritura significa sempre intimidade, estar com. Não é? E por isso é que, por muitas razões, mas por esta particularmente, a necessidade da oração. Não é? Sem oração não pode haver vida íntima com o Senhor, não pode haver vida autêntica, divina em cada um de nós. Não é? É na oração, pode ser ela mental, pode ser vocal, mas é na oração que nós encontramos, de facto, espaço para Deus
e é aí que Deus também nos vai trabalhando, porque também importa sublinhar isto, a oração não é para Deus, porventura, apontar lá no nosso ficheiro, entre aspas, no céu, que nós rezamos ou deixamos de rezar. Não, é porque eu necessito desse encontro com Deus para Deus me trabalhar, para Deus me burilar, para Deus me aperfeiçoar ao seu jeito, não é? Então, no fundo, os beneficiários da oração somos sempre nós. E quanto mais houver essa intimidade com Deus, então o reino de Deus estará bem presente na nossa vida. Dizia o Papa Bento XVI, numa reflexão em 2006, o seguinte: o cristão tem de suportar um combate parecido com o de Cristo que aguentou no deserto da Judeia, no qual foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Trata-se de um combate espiritual dirigido contra o pecado e, no fundo, contra Satanás. É um combate que implica toda a pessoa e exige uma constante e atenta vigilância. Portanto, temos aqui uma breve explicação daquilo que é, de facto, a nossa própria vida nesse combate permanente para que Deus tenha o lugar que merece na vida de cada um de nós. Entramos numa outra questão, que é a questão dos milagres. O Evangelho está repleto de milagres, os milagres acontecem também na própria vida da Igreja, ainda que a palavra milagre, como sabemos, é sempre uma coisa extraordinária, não é? Mas o Catecismo fala-nos dessa realidade e, para percebermos melhor, o Wilquete faz-nos uma pergunta: Jesus operou mesmo milagres ou eles são meras lendas piedosas? Portanto, pode haver pessoas que, não tendo uma fé muito esclarecida, pensem que os milagres seriam lendas, não é? Na verdade, não. É muito claro que Jesus operou realmente milagres, tal como até depois os próprios apóstolos, não é? Também já após receberem o Espírito Santo, na sua vida, na sua pregação, ela está muito associada a milagres que naturalmente manifestavam a presença de Deus através dessa ação dos próprios apóstolos. Para aprofundarmos este tema, o próprio Catecismo apresenta-nos no número 547 a 550, portanto em 3 números, esta mesma realidade dos milagres. Mas, para ficar mais ou menos claro na nossa mente, Jesus e as fontes mais antigas noticiam que os inúmeros milagres confirmam o anúncio de Jesus. Se, porém, expulsos os demónios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vós. Portanto, era claro que Jesus é o próprio Deus. E quando, naturalmente, sabiam todos os judeus que o demónio só podia ser combatido pelo próprio Deus, então Jesus faz isso com clareza, e são vários os episódios que nós encontramos no Evangelho. Importa aqui também clarificar, porventura, há pessoas que pensam que Jesus fez milagres curando pessoas e que não havia, que a questão do maligno, do mal, do Satanás, não é tanto assim, eram doenças de foro psicológico. Ora, é bom esclarecer isto. Tanto nesse tempo como hoje, havia pessoas doentes no âmbito da psicologia, da psiquiatria, e havia naturalmente pessoas também com possessão diabólica. E é evidente que Jesus curava tudo, as doenças e a possessão. Portanto, não podemos então ficar apenas com a ideia de que nunca houve possessão diabólica. Houve naquele tempo, como acontece hoje, e há naturalmente muitas doenças também do foro psiquiátrico e que naturalmente têm, mas da parte de Jesus, podem sempre ser curadas, ou então sabendo que podem ser pelo menos aliviadas também através da medicina. Agora, o importante também não é olharmos para Jesus como um curandeiro, evidentemente, não é? Aliás, mais à frente iremos ver melhor essa realidade. Mas importa então perceber que Jesus curava doenças e curava também da possessão diabólica. Hoje, uma possessão diabólica só se trata com exorcismo, que deve ser feito por um padre cuja nomeação do bispo
lhe permita ser exorcista, naturalmente. Portanto, não é qualquer sacerdote que pode fazer um exorcismo, só com o mandato do bispo, ainda que todos os sacerdotes, assim como o povo de Deus, podemos rezar pela libertação das pessoas. Isso, a oração está ao alcance de todos. Agora, o exorcismo, naturalmente, só por sacerdotes devidamente credenciados pelo bispo da sua diocese é que poderão exercer esse ministério do exorcista. Também é importante dizer que muitas situações, muitas pessoas não estão naturalmente possessas, estão uma simples oração de cura e libertação, pois permite naturalmente aliviar muitos males, não é? E sabendo também, se me permitem aprofundar isto, que não basta, ou não podemos pensar sempre que todas as pessoas, repito, estão possessas, não? As possessões são sempre menores em relação às necessidades de oração de cura e libertação, mas é também importante perceber uma realidade. E às vezes pode haver essa tentação de irmos à procura de quem reze por nós, irmos à procura de que os outros apenas façam alguma coisa por nós, quando nós temos uma grande realidade da nossa parte, isto é, quando algo mal surge na vida das pessoas, pois é evidente que devemos procurar ajuda, não é? E quer em grupos de oração, quer em sacerdotes, pois nós podemos encontrar essa ajuda para nos ajudar a libertar de qualquer situação de mal. Mas é importante que a própria pessoa tenha depois uma vida de oração e uma vida de confissão regular. Portanto, ninguém pode estar à espera que sejam os outros apenas a agir sobre nós, mas sem nós termos uma vida de graça. Isto é, quando naturalmente nos propomos ser ajudados, precisamos de começar por nós mesmos, isto é, por reconhecer o nosso pecado e, portanto, recorrer à confissão com frequência e à oração. Portanto, nunca estar à espera apenas que a ajuda venha dos outros, mas sermos também intervenientes. E, como digo, depois, nas situações que são sempre muito mais raras, não é? Quando há possessão, pois através do exorcismo, e por isso a Igreja tem estes meios todos ao nosso alcance para ajudar sempre a combater o mal. Aliás, se é a missão do cristão santificar-se combatendo o mal todos os dias e permitindo que o bem cresça cada vez mais, é também a missão da Igreja, e a Igreja no seu todo, não é? Combater o mal no mundo para que Deus tenha o lugar que merece. Então, os milagres de Jesus eram uma realidade, como também o são hoje, não é? E manifestavam a presença visível de Deus, não é? Mesmo quando muitos fariseus e escribas não queriam acreditar, eles sabiam que aquela ação feita por Jesus significava que ele vinha de Deus, porque eles próprios tinham consciência que só podia fazer milagres quem viesse de Deus. Ora, quando Jesus fazia milagres na frente deles e mostrava que o bem da pessoa humana é mais importante que as regras, as tradições judaicas, não é? Estou-me a recordar daquele episódio da cura de um paralítico em sábado, não é? Onde Jesus mostra que é mais importante o ser humano e o seu bem-estar do que infringir uma regra que tinha sido inventada pelos judeus, que Deus nunca tinha dito nada sobre isso, não é? Até porque para os judeus ao sábado, para nós cristãos ao domingo, nunca é impedimento de fazermos o bem, seja de que ordem for. Ora, e o que eles tentavam sempre impedir que ao sábado se fizesse o bem, para não infringir uma norma, uma regra, e Jesus veio mostrar claramente que isso não é importante, o importante é o bem-estar do ser humano. Mas também para mostrar claramente que Ele é Deus, e porque é Deus, agia nessa forma, ressuscitando os mortos. Temos o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o próprio Lázaro. Temos depois as grandes, digamos, curas do paralítico, do cego, onde Jesus realmente mostra a sua presença de Deus como Deus verdadeiro, mas também a transformação. Reparem que todos os milagres, e é uma realidade que nós não podemos esquecer, levaram sempre à fé, isto é, a intervenção de Jesus, seja na cura física de alguém, seja no ressuscitar
de alguém levou sempre a que essa pessoa aderisse a Jesus. Portanto, mais do que uma cura isolada, física, era a adesão da própria pessoa a Jesus. Então, a missão dos milagres é sempre levar à fé, é sempre o acreditar incondicional, não é? É evidente que nós não podemos pensar que só vamos acreditar por causa dos milagres, mas também é verdade que só há milagres quando se acredita. E se repararmos, os grandes milagres feitos por Jesus, as grandes curas feitas por Jesus, eram sinónimo da fé, né? Já bem presente. Aquela senhora que está há 18 anos com uma hemorragia de sangue e diz: quem me dera tocar no manto de Jesus, né? Esse desejo, ela dizia: se eu tocar no seu manto, eu ficarei curada. Portanto, por isso é que ela foi curada, porque ela já tinha fé, já confiava, não é? O próprio Lázaro, não é? As irmãs bem choram, mas disse: se estivesse aqui, portanto, elas sabiam que Jesus é a vida, portanto, daí Jesus manifestar a ressurreição de Lázaro. Portanto, mostrar claramente que a ação de Jesus, esta ação miraculosa, diz-nos claramente que Jesus está a agir como próprio Deus porque aquelas pessoas acreditam. E a partir daquelas, outras passaram a acreditar. Portanto, reparem, a fé de uns permite também a fé de outros. Então, os milagres têm que ser vistos sempre nesta perspectiva. Não podemos, isto tem que ficar muito bem claro, não podemos estar à espera de milagres para acreditar, não é? Mas percebendo que uma realidade concreta se transformou, pois para quem tenha uma fé mais débil, pois pode aprofundar a sua fé a partir daí. E por esse motivo é que, por exemplo, quando falamos na canonização de um santo, ou melhor dizendo, começando pelo primeiro passo, que é a beatificação dos santos, nós sabemos que a Igreja tem uma prudência muito grande, porque nestes 2000 anos de existência, a Igreja sabe ser mestra da verdade, do exemplo, e por isso, reparem, nunca ninguém foi beatificado sem que houvesse um milagre. Ainda mesmo naquelas pessoas cuja vida aqui na Terra já era um exemplo de santidade, não é? E nós temos exemplos de pessoas que, quando morreram, foram proclamadas santos, não é? Santo súbito, como acontecia no funeral de São João Paulo II, não é? Onde a Igreja, onde o povo de Deus já pedia para ele ser canonizado. Quando morre Santo António em Pádua, o povo diz: morreu o santo, não é? Mas mesmo aí, não é? Onde a fama de santidade é bem clara, bem visível, a Igreja espera sempre um milagre. E porquê? Porque é exatamente Deus a dizer-nos a nós que aquela pessoa se encontra em Deus, não é? Portanto, o milagre acontece porquê? Porque nós rezamos pedindo a Deus através daquela pessoa. Aquela pessoa é um intercessor. E, naturalmente, esse intercessor vai, por sua vez, pedir a Deus. Esta é a fé que nós temos na comunhão dos santos, não é? A Igreja, só para clarificar as ideias, vive em 3 etapas, não é? Nós, aqui na Terra, somos a Igreja peregrina. Os nossos irmãos que estão em purgatório são a Igreja purificante, purgante, isto é, que está em permanente purificação. E depois os que estão junto de Deus, a Igreja triunfante, a Igreja gloriosa. Esses que estão junto de Deus intercedem por quem está na Terra. Portanto, esta maravilha, nós pedimos a Deus, pedimos para libertar as almas do purgatório, isto é, para levar para junto de si aqueles que estão em purificação, quanto antes, não é? E os que estão junto de Deus pedem por nós para sermos fiéis aqui na Terra. Então, os santos são aqueles que já estão junto de Deus. Quando acontece um milagre, é dizer exatamente o mesmo, que essa pessoa a quem nós pedimos ajuda, a quem nós pedimos auxílio, encontra-se junto de Deus. Portanto, então a Igreja tem aí um motivo para dizer: esta pessoa é santa, porque no fundo foi Deus que confirmou que aquela pessoa é santa. É esta maravilha, então, que nós também estamos a viver aqui, e por isso percebermos que entrar a fundo nas verdades da nossa fé é uma alegria muito grande. Por isso despeço-me
de hoje, neste programa, pedindo a Deus a sua bênção para que nós sejamos mais fiéis à sua palavra, à sua vida e também possamos chegar à santidade, essa meta tão desejada por todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.